seja bem-vindo ao programa Entrevista. Como anda o coração? Está na frequência, no ritmo certo? É sobre os cuidados com a saúde do coração que vamos falar. Setembro Vermelho é um mês destinado à campanha de prevenção. Aqui comigo o médico cardiologista Gerson Gataz Orro. Fique conosco, a entrevista começa agora. Estamos no Setembro Vermelho justamente para reforçar que as pessoas procurem especialistas. Essas campanhas funcionam mesmo? Realmente, esse Setembro Vermelho ele foi colocado na mídia para que as pessoas, pelo menos esse mês, procurem se cuidar, procurem saber se a sua saúde está realmente bem, né? E é mais um estímulo durante o ano para você tentar cuidar do seu bem maior, que é a sua saúde. Que pelo menos seja no mês de setembro já é um resultado positivo. Exatamente, já é um resultado muito bom. Apesar de que a pessoa que quer ter vida saudável, ela se cuida no dia a dia, né? E não basta ter uma doença para querer se cuidar. Hoje a nossa meta é prevenir doenças. Então a gente precisa procurar ter alimentação saudável, fazer o que há de melhor para você manter a sua vida o mais perfeita possível, né? Como está essa cultura da procura por médico, qualquer que seja especialista, inclusive o cardio? Melhorou muito com os meios de divulgação da mídia, jornais, revistas. Isso hoje está importantemente difundido. Então, e a população, ela melhorou bastante os cuidados com a saúde. Então, basta a gente ver os informativos em TV que anunciam esse Setembro Amarelo, setembro outubro rosa, Setembro Vermelho, aí tem o Novembro Azul, né? Então isso já é um modo de divulgação. E nos jornais, e nós temos também nos meios visuais de imagem, televisão, nós temos os programas que falam sobre o bem-estar em termos de saúde e que orientam você praticar atividade física, de você ter alimentação saudável, reduzir o estresse, e tudo isso está envolvido, né? E vai aqui uma grande recomendação: alimentação saudável também é tomar bastante água, né? A água é um dos nossos alimentos mais importantes. A gente vive sem se alimentar, mas não vive sem água. Então a água é um alimento extremamente importante. Principalmente neste período que a umidade é baixa. Em período de seca, de calor, é mais importante ainda. Mas no período de frio também, porque no período de frio nós não temos muita sede e nós temos que tomar água. E hidratação é importante, né, doutor? Importante, importantíssimo. Até para se ter uma pele mais aveludada, uma pele mais bonita, a gente tem que tomar mais água. Doutor, temos informações aqui que os problemas do coração representam 43% dos óbitos no mundo. No Brasil, uma morte a cada 40 segundos. Qual que é o motivador desses números? Isso são dados da literatura registrados, mas existem muitas mortes que não são registradas como doença cardiovascular, mas realmente as doenças cardiovasculares, e dentre elas nós temos infarto agudo do miocárdio e os acidentes vasculares encefálicos e os aneurismas. Esses são os causadores de morte. Esses são os grandes causadores de mortes cardiovasculares, né? Eles matam mais do que câncer. Infarto?
Infarto é os acidentes vasculares cerebrais, chamado de derrames, de modo grosseiro, e os aneurismas de aorta, porque eles rompem, não tem praticamente o que fazer, porque a morte é praticamente instantânea. Para chegar a óbito, esse paciente já tinha algum sintoma anterior? Sem dúvida nenhuma, o paciente, antes de chegar a esse extremo, ele já vem tendo algum sinal que algumas vezes para ele é uma manifestação leve e que ele muitas vezes não leva em consideração, né? Mas se ele começar a assistir essas divulgações, ele passará a levar isso, né? Ele vai passar a dar importância. Essas coisas que são, às vezes, são sintomas e sinais que são muito simples. Perfil: homem, mulher, jovem, podem morrer por algum problema de coração? Podem ser, especialmente jovens e pessoas em idade fértil, em idades férteis, né? Em idades de trabalho, pessoas que estão produzindo, que passam aquele estresse do dia a dia, que pagam contas, né? As pessoas que têm problemas familiares, problemas conjugais, problemas no serviço, então são mais aquelas pessoas que produzem. E os idosos, mas os adolescentes e as crianças não estão longe disso. Se elas têm vida desregrada, comem muita porcaria, muito carboidrato, muito fast food, muito refrigerante, elas passam a ter problemas, começando pela obesidade. Precocemente. Então, eles passam a ter outras alterações metabólicas e que fatalmente vão resultar em doenças cardiovasculares. E a questão emocional, essa carga produtiva? Existem alguns fatores que são fatores que causam doenças cardiovasculares ou que possuem um grande envolvimento, que são eles: pressão alta, diabetes, que hoje a diabetes é uma pandemia mundial, né? O tabagismo, a obesidade, né? Existem outras doenças endocrinológicas diversas. São problemas hereditários, mas também adquiridos. Sim, os grandes problemas que causam doenças cardiovasculares hoje, com maior prevalência, são os problemas adquiridos. Os problemas congênitos fazem parte de pequena parte. E nós sabemos hoje que as doenças hereditárias, ou as patologias congênitas, podem ser modificadas com as mudanças de hábitos de vida, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um adolescente que tem 15 anos, ele tem diabetes, por exemplo. Diabetes é uma doença que é hereditária, especialmente a diabetes tipo 2, que é que passa de pais para filhos. Mas uma pessoa que tem diabetes ou outra doença hereditária, se ela tem hábitos de vida saudáveis, ela modifica a genética dela, modifica as proteínas que induzem essas mutações genéticas, e quando ela se casa e há a junção com o outro gene da sua esposa, ele transfere uma genética modificada. E essa criança que vai ser fecundada pela esposa pode não ter a doença, essa doença genética que aquele homem portava. E a mesma coisa a mulher. Se ela tiver mudança dos hábitos de vida dela, ela tem essa mudança nas proteínas que geram alteração genética, e quando ela casar, ela vai transferir essa genética modificada, que vai se conjugar com o outro lado, e pode ter mudanças e a criança não vai ter a doença genética. Hoje nós sabemos que isso
é bem possível e já está acontecendo isso bastante. Já tem muitas publicações na literatura internacional. Dr. Gerson, nós vamos para um rápido intervalo. Entrevista volta já. Voltamos ao programa Entrevista, recebemos o cardiologista Gerson Gatazorro para falar da prevenção de doenças cardiovasculares. Problema simples pode desencadear numa doença cardíaca maior, preocupante? Bom, isso é uma pergunta importantíssima. Às vezes, um simples sintoma, um simples sinal que a pessoa não valoriza, pode ser um alarme que ela não conseguiu identificar que ela poderia ter evitado um dano maior. Tipo, por exemplo, se a pessoa ela está andando e ela sente uma dor no tórax, na parede anterior do tórax, né? Toda dor em tórax precisa ser avaliado por um médico. E se o clínico geral ele notar que essa dor está sugerindo alguma coisa, pode encaminhar para o cardiologista. Então isso é o primeiro sinal, dor no tórax, não necessariamente do lado esquerdo, porque o coração não está do lado esquerdo, ele está no meio do peito, né? Está no meio. Então pode ter dor do lado esquerdo, do lado direito, pode ter dor no pescoço, na mandíbula, nas costas. Tudo isso pode ser de origem cardíaca. Então, dor em tórax, do umbigo até a mandíbula precisa ser avaliado, de preferência por cardiologista. Um outro sintoma importante, tontura, escurecimento visual, quando a pessoa está fazendo algum tipo de atividade física ou está caminhando, escureceu, precisa ser avaliado isso. Outro sintoma aí que ao mesmo tempo é um sinal importante, a percepção da batida do coração. Nós habitualmente não percebemos a batida do coração. Quando nós percebemos, a pressão está alta, ou pelo menos mais alta do que o habitual. Como o senhor está descrevendo, é como se fosse um sintoma de ansiedade, algo assim, doutor? Pode causar isso. E a outra alteração que é muito comum é a sensação de que o coração está acelerando ou que ele está batendo descompassado. Isso são coisas que esse paciente precisa procurar atendimento médico. Qualquer perfil, homem, mulher... Qualquer aspecto físico, né? Tipo, a pessoa que tem excesso de peso, tá na cara que ele não é saudável. Ele pode não ter queixa, mas saudável não é. Porque hoje a gente sabe que a pessoa que tem excesso de peso, ela precisa ser tratada. E pode investigar que algum problema tem. Hoje nós sabemos que é uma doença, porque junto com esse excesso de peso vem um monte de modificações, um monte de transformações que não são boas. O indivíduo magro, para você saber se ela tem doença ou não, você precisa avaliar ela. Você precisa conversar, examinar, pedir exames para você saber se ela está doente ou não. Ou algumas vezes ela mostra sinais, sintomas para você. A criança, ela precisa ser avaliada também, porque muitas vezes criança pequena, ela não conversa com você, ela só chora. Então, ela precisa ser muito bem avaliada pelo pediatra, né? E se tiver alguma dúvida, chama o cardiopediatra para fazer avaliação. Então, sempre tem alguma nuance que se o paciente for ao médico e ele fizer um exame detalhado, ele fecha o diagnóstico antes que a pessoa tenha o desfecho pior, que é um infarto, um derrame, a ruptura de um aneurisma, que são catastróficos. Pode ser num curto prazo? Às vezes a pessoa ela não tem quase sintoma e já deflagra o quadro com morte súbita.
ele já faz ele já abre o quadro com uma ruptura de um aneurisma que não tem o que fazer. Se ele está no volante e ele sofre um infarto agudo do miocárdio, ou é um acidente vascular encefálico, ou rompe o aneurisma, na hora ali ele perde a consciência, bate o carro, mata um monte de gente. Por isso é importante o check-up. Essa que é a alma do negócio, a prevenção. E hoje a nossa meta é prevenir a doença cardiovascular. Como é que nós fazemos isso? Com check-ups anuais para quem não tem problema nenhum e tem vida saudável. Ou se a pessoa é mais cuidadosa ainda, faz o check-up a cada 6 meses, entendeu? Agora, aquelas pessoas que tratam de hipertensão arterial ou pressão alta, que tem diabetes, que tem colesterol alto, triglicerídeo alto, que tem doença renal, os obesos, né? Os que têm vida sedentária, eles precisam fazer exames periódicos a cada 3, 4 meses, às vezes até a cada mês, depende de cada problema, né? Mas hoje a nossa meta é prevenção. Agora, se você já tem a doença, a gente tem que tratar de modo adequado, para que você tenha o menos possível as complicações, né? O mês de Setembro Vermelho é dedicado para a campanha que reforça a importância dos cuidados da saúde do coração. Nas ações, como são feitos os exames? Então, as ações, habitualmente, eles funcionam como um estímulo para lembrar toda a população que ela precisa se cuidar. E esse estímulo, ele é preventivo. A nossa meta é prevenção. Porque depois que a pessoa já tem algum tipo de doença, nós vamos ter que tratar e correr atrás do prejuízo. Porque se ela não se cuidar adequadamente, ela vai ter consequências muitas vezes sérias com isso. Então, o que nós fazemos nas nossas ações? Normalmente nós temos médicos especialistas que vão estar presentes no momento para dar aquelas orientações principais. Nós vamos ter, normalmente esses eventos são multiprofissionais, nós temos psicólogos, nós temos professores que são de educador físico, de educação física, nós temos nutricionistas, né? E nós fazemos medida da pressão arterial, nós medimos peso, altura, e se nós conseguimos levar outros equipamentos, né? Se nós conseguimos disponibilizar, algumas vezes nós levamos o eletrocardiograma e um ecocardiograma. As duas técnicas possuem limitação, mas quando aliado a uma boa história clínica, uma boa conversa com o paciente e uma boa audição do médico, nós temos que deixar o paciente falar, porque quando ele conta a história, é muito fácil para nós fazermos o diagnóstico. E essa interação, ela faz diagnóstico em 70%, 80%, 90% das vezes. Os exames ficam só para registrar ou para comprovar aquela hipótese diagnóstica, entendeu? E para fechar, doutor, vale o reforço com os cuidados com o coração adquiridos de forma saudável. Deixe sua recomendação médica, que é a melhor prescrição do doutor. Os cuidados, nós gostaríamos de reforçar, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia Estadual Mato Grosso do Sul, ela tem tido bastante estratégia em fazer esses posicionamentos, que a nossa recomendação ela tem que começar desde a infância, que a gente educa o adulto enquanto é criança, porque a criança sabendo o que ela tem que fazer, ela no período de adulto, ela vai estar tendo aqueles métodos ideais de vida, que são aquelas mudanças estratégicas. Quais são elas? Que são simples.
e não custa caro para ninguém, que é hábitos saudáveis de alimentação. O que é uma alimentação saudável? Comer bastante saladas, verduras e frutas. O que é uma salada? Salada não é e nunca foi alface e tomate. Não é e nunca foi. Nós temos que acabar com isso. Salada, como diz o nome, salada, um monte de coisa junto. É um prato que tem que ter, no mínimo, 5 componentes. No mínimo, sendo 2 tipos de folhas verdes e pelo menos outros 3 ingredientes. Pode ter 6, 7, 8, não tem problema, mas é no mínimo 5 componentes, sendo 2 tipos de folhas verdes. Quanto mais colorido, melhor é a qualidade. Porque um vegetal, um legumes, não tem as mesmas vitaminas do outro. Então, alimentação saudável, comer bastante salada, verdura e fruta, pouca fritura, e evitar comer muito carboidrato. Mas aí vem aquela pergunta, qual é o vilão, colesterol ou é o carboidrato? Hoje nós sabemos que o pior vilão é o carboidrato. O que é o carboidrato? Tudo que se transformar em açúcar. O que se transforma em açúcar quando entra no corpo? Pão, arroz, batata, mandioca, pizza, macarrão, tudo que for massa, tudo que for doce, vai se transformar dentro do corpo, se transforma em carboidrato e triglicerídeo, que é a gordura branca, que causa praticamente as mesmas consequências que o colesterol. O colesterol é gordura de origem animal, o triglicerídeo é gordura branca que vem dos carboidratos, certo? Então, essa é uma coisa importante, evitar abusar nesse tipo de alimento. Mais uma coisa, tomar bastante água, e tem que ser água, não é refrigerante, não é suco, não é tereré, não é chimarrão, não é café, porque hoje nós sabemos que esses líquidos que têm cafeína, eles desidratam a pessoa, eles não hidratam. As pessoas que fazem uso desses chás, achando que estão hiperidratando, elas estão se hiperdesidratando, porque elas urinam mais do que estão ingerindo de líquido. Isso está provado na literatura internacional. Outra coisa importante, esses excessos de estimulante fazem mal para o coração. Eles causam arritmia cardíaca e algumas pessoas fazem tontura e fazem escurecimento visual, fazem hiperestimulação cerebral, podem ter crise convulsiva. Então não pode abusar dessas coisas, entendeu? Evitar fumar, porque o cigarro hoje nós sabemos que é um grande vilão disso tudo, das doenças cardiovasculares. Cigarro envelhece toda a nossa circulação. Ele faz o cano de ferro, o que a água faz naquele cano de ferro, o cigarro faz nos nossos vasos sanguíneos. Endurece, apodrece, entope. E fazer atividade física, que é um algo que o adulto deveria ter aprendido a fazer desde a época de criança. Nós precisamos voltar a estimular as nossas crianças a fazerem, a brincar, jogar bola, correr, fazer ginástica e não ficar só no videogame. Quer dizer, é baratíssimo, você não paga nada por isso. E sorrir sempre. Então é fácil. Alimentação saudável, evitar fumar, fazer atividade física, sorrir sempre. E a pessoa que faz tudo isso, se ela segue essas mudanças de hábitos de vida para melhor, ela tem uma vida consequentemente feliz. Ela é mais alegre, porque o estímulo de tudo isso favorece a liberação de neurohormônios que deixam a pessoa num bem-estar, né? Obrigada pela sua participação. O programa Entrevista foi com o médico cardiologista Gerson Gataz Orro. Nosso bate-papo foi sobre saúde do coração. Setembro Vermelho é o mês de campanha de prevenção. A entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.